Boa noite a todos. Meu nome é Tainara Negroli. Eu vim apresentar aqui o meu setor, que seria o centro de saneamento. Então, vamos começar. Aqui é uma visão geral de como a estação seria. Eu gerei essa imagem por IA, né, mas é só para ter uma noção de como seria organizado. Acredito também que o setor de lançamento, o centro de lançamento, seria mais longe, né, mas a gente vai deixar essa mesmo. Teríamos aqui, então, o centro de saneamento perto da estufa e perto também da estação de energia e fazenda solar, né? Depois a gente vai trazer um pouco mais desse assunto sobre os gases e a importância da emissão dos gases para a energia solar. Então, também tem a estação principal e o centro de engenharia. Então, eu fiquei responsável pelo centro de saneamento, que eu chamei de centro de saneamento lunar. Uh, uma travadinha aqui. Oi? Então, como seria o design externo, né? Como seria um design, uma estrutura circular, a gente deixaria assim, colocaria os dormitórios. Eu também coloquei ali para utilização o foguete SLS, que também já vai estar programado para Artemis, né, a próxima viagem à Lua com tripulantes, astronautas, né, pessoas. Ele tem um diâmetro de 8,9, ou seja, daria bem certinho colocar esse design externo, os dormitórios, o laboratório e o reservatório com horta. Então, por que o reservatório com horta? Porque também teria o reservatório de ar e água, que a gente colocaria ali com horta. O dormitório, então, a funcionalidade dele é armazenamento de materiais pessoais e o local para dormir. O laboratório tem funcionalidade, experimentos com plantas, resíduos encontrados no solo lunar, testes de pH-D da água, equipamentos de medir a toxicidade do ar também. O reservatório e a horta têm as funcionalidades de plantação de alimentos e outras plantas também que produzem o O2. Essas plantas de alimentos eu acredito que poderiam ser também, por exemplo, grão de bico, quinoa, esse tipo de alimento também é muito importante para a saúde, né? Porque ele tem diversas fibras, proteínas. Então, para os astronautas, eu acho que é uma opção muito boa e não ocupa muito espaço. Também pode ser levado da Terra, então eu acho uma boa alternativa. Aí também teria ali, então, um reservatório de água e O2, né, para irrigação de plantas e também para armazenar o oxigênio gerado pelas plantas. As tecnologias aplicadas, então, um dos equipamentos que é utilizado na ISS seria o Water Recovery System. Ele faz parte do ECLSS. Então, ele armazena água e ele faz o tratamento de água, também o tratamento de oxigênio, é, e também alguns dos sistemas que poderiam ser utilizados para purificação de ar seria o Plasma Air Purification ou o UVC Light Air Purification também, que ele utiliza da radiação ultravioleta para matar esses organismos. Eu também cheguei a achar um site que eu estava pesquisando dessa parte da água encontrada na Lua, né? Que pode ser encontrado, inclusive uma das primeiras missões que vai ter da Artemis vai ser para buscar esses reservatórios de água que tem a possibilidade de ter, né? Então, eu encontrei esse desafio que foi lançado pela ESA, se eu não me engano, que seria o Aqualunar Challenge, onde há várias alternativas de como pegar essa água nos reservatórios e fazer a filtração, a purificação dela, né, por conta dos resíduos que tem na Lua. Então teria que fazer essa purificação dela, o aquecimento e tudo mais. É bem interessante se vocês quiserem dar uma olhada, é muito interessante. Outras das tecnologias aplicadas que era para purificação e produção de O2, como eu tinha dito, o ECLSS, que ele fornece oxigênio para consumo, ele fornece água potável, ele remove dióxido de carbono do ar da cabine, filtra as partículas e micro-organismos de ar da cabine, remove gases residuais, monitora e controla as pressões parciais de todos os gases que tem, mantém a pressão total da cabine e mantém os níveis ideais de temperatura e umidade da cabine e distribui o ar da cabine
para os outros módulos. Então, seria uma boa alternativa ali, que é um sistema completo para utilizar, né, no, nas bases lunares. Outra tecnologia para purificação e produção de ar seria o MOXIE, que ele já foi feito testes na Perseverance, quando foi pousado em 2021, se não me engano. Então, foi testado 16 vezes e gerou um total de 122 gramas de oxigênio, ou seja, 6 gramas por hora, e um astronauta pode utilizar esses 6 gramas por 10 minutos. Então, assim, é uma alternativa muito boa. Para Marte, como tem muito dióxido de carbono, para a Lua, por exemplo, quando seriam queimados os dejetos, resíduos, é, seria liberado esse dióxido de carbono, então poderia ser utilizado ali para geração de energia e também para fazer essa substituição de CO2 para O2. E também o MOX ele utiliza uma temperatura de 800 graus, então ele superaquece, então ele tem toda uma estrutura para funcionar nessa temperatura, que é muito importante. Equipamentos para tratar o esgoto também. Os biodigestores, eles são um equipamento que não é muito, digamos que é mais complexo e menos viável, mas é uma alternativa para futuramente também, de acordo com como vai se ampliando a base. Então, os biodigestores, eles transformam os resíduos de lixo orgânico decomposto em biogás e fertilizante, então seria uma boa alternativa ali. Biogás para gerar energia e fertilizante para as plantações. Alguns equipamentos para cultivo de alimentos de consumo. Então, teria a horta hidropônica, que ela é menos complexa, mais viável, né? É um sistema de cultivo de plantas sem o uso de solo, então ele utiliza de canos e uma água enriquecida com nutrientes. Então, é utilizado água, bombas de água, tubulação, substrato inerte, lâmpada LED também, para simular a luz solar. É, instrumentos de medida de pH, PHD, desculpa, pH, e suporte para as plantas. Seriam os canos, né? Além de alimentos também para consumo, também poderia ser plantado algumas plantas como babosa, a babosa ou aloe vera, bonsai, algas, samambaia, que faz absorção de CO2 e produz o O2. Então, vai depender muito do estágio que a gente está, por exemplo, com as missões, e o que é mais viável para levar no momento. Por exemplo, a produção de algas pode ser um pouco mais complicada, às vezes, babosa também. Então, vai depender muito de que estágio está essa missão. Alguns recursos possíveis para gerar in situ ou transportados da Terra seriam, então, os reservatórios de água pré-filtrada, já para os astronautas, pelo menos por alguns primeiros dias, microscópio, uma impressora 3D e filamentos, alimentos desidratados e cultiváveis, sementes, computadores e itens de laboratório que não podem ser impressos. Na parte da gestão, então a gente tem aqui o chefe da infraestrutura. Então a gente também, na parte de cientistas, a gente pode ter biólogos, bioquímicos, químicos ou microbiólogos, então ali alguém que possa ter uma especialização em alguma dessas áreas. O técnico de manutenção de equipamento ou engenheiro mecânico e o engenheiro químico ou engenheiro ambiental. Então, para o cientista ali, biólogo, bioquímico, químico, microbiólogo, a função dele seria desenvolver sistemas de reciclagem de água e tratamento de resíduos, estudar como micro-organismos podem ser utilizados para recompor resíduos e analisar a química da água, ou seja, pH, e dos gases também no ambiente fechado, né, para não ocorrer, às vezes, é, vazamentos, então sempre está fazendo supervisionando isso, fazendo relatórios. Técnico de manutenção de equipamentos ou engenheiro mecânico, ele tem a função de manutenção e reparo de alguns sistemas de saneamento, como filtros de ar e água, unidades de tratamento de resíduos, equipamentos de reciclagem de recursos, como ali alguns recursos podem acabar sobrando e não tendo outros, fazer essa reciclagem ali é importante. Então, alguém que saiba, né, trabalhar com esse tipo de assunto.
Engenheiro químico ou engenheiro ambiental vai ter a função de projetar sistemas de purificação de ar e água, desenvolver processos químicos sustentáveis para tratar resíduos e garantir que a base lunar minimize impactos ambientais e seja autossustentável. Então, são ali três cargos para a tripulação assim, que são extremamente essenciais. O chefe da infraestrutura, então o perfil dele seria um engenheiro ou cientista especializado em saneamento, com experiência em liderança e coordenação de equipe. A sua responsabilidade seria para gerenciamento e supervisão de operações, gestão e desenvolvimento de protocolos e relatórios. Um breve programa de treinamento de astronautas da infraestrutura, né? Pré-missão. Então, treinamento técnico, operação e manutenção de sistemas de suporte à vida, como purificação de ar, reciclagem de água e tratamento de resíduos. Então, ali a gente tem que ter não só um astronauta, mas vários que possam trabalhar nisso, saber lidar com todos esses equipamentos, pelo menos o básico. Simulações de ambiente lunar, então ensaios em ambientes de gravidade reduzida e condições lunares simuladas. Procedimento de emergência, preparação para falhas em sistemas de saneamento e resolução de problemas críticos também. Ali vai ocorrer algum vazamento, algum equipamento parou de funcionar, às vezes um equipamento de, por exemplo, de água ou de oxigênio, então ali é uma coisa que tem que ter um procedimento de emergência porque é um alerta, né? Treinamento científico, coleta de dados sobre o impacto do ambiente lunar nos sistemas biológicos e químicos também. Então, ali os cientistas vão estar sempre atuando nessa área sobre os impactos, questão das plantas, né, o tipo de nutriente que precisa ser utilizado, os nutrientes necessários, a água não, a energia solar, se vai ser utilizado então a LED ou se às vezes pode ser utilizado também uma maneira de utilizar a própria luz solar em alguns momentos. Alguns vídeos úteis sobre o tema da infraestrutura, então eu peguei ali um vídeo sobre hidroponia, né? Um sobre como os astronautas produzem oxigênio, então ali ele fala um pouco daquele sistema. É, e outro também sobre um vídeo demonstrando todas as funções do ECLSS. Alguns recursos necessários, então eu quis colocar as máscaras e óculos, porque como a gente vai trabalhar em laboratório, também tem na engenharia, eu acho que é muito importante a utilização de máscaras e óculos. Então, por dia, por pessoa, uma máscara e um óculos, e por semana pode ser utilizado uma máscara por dia, então 7 máscaras, e 2 óculos também. A comida, 1,5 quilogramas, mas pode também ser aumentado para 2. Por semana e por pessoa seria 21 quilos. Água, de 5 a 10 litros, dependendo da rotina, ou seja, tipo, o quanto o astronauta vai beber e quanto ele vai utilizar para banho, por exemplo. 140 litros de águas por semana e por pessoa. E eu também quis colocar alguns recursos como sementes para horta, né, que tem que ser levados da terra para a lua. E kit de limpeza e higiene, talvez ali papel higiênico, alguns outros produtos químicos que podem ser usados para limpeza lá. Álcool em gel também, importante. O outro equipamento que agora que eu lembrei que poderia ser levado seria a luz ultravioleta, né? Extremamente importante também. Orientações a serem fornecidas para os outros setores. Então, ter uma comunicação regular, estabelecer um protocolo de comunicação para garantir que todas as equipes estejam cientes das operações em andamento, ou seja, ter ali um sistema, talvez um walkie-talkie, alguma coisa, para ter essa comunicação. Reuniões de coordenação, então sempre organizar reuniões regulares para discutir sobre as necessidades, alertas e mudanças na operação. Monitoramento de consumo de água e energia, então cada setor deve manter registros precisos do consumo de recursos, colaborando para sua conservação e reutilização. Então ter aquela consciência, né, de poupar os recursos e reutilizar também. Limpeza e manutenção, um cuidado diário com os equipamentos, então não é só o setor de saneamento que vai fazer esse cuidado, né? Todos os setores têm que ter esse cuidado de limpeza e manutenção de todos os equipamentos.
Alguns protocolos, então, o protocolo específico da instalação, então, planejamento de alocação dos equipamentos, depois a instalação dos equipamentos, a utilização da impressora 3D e robôs para desenvolver equipamentos. Esse vai estar no setor no centro de engenharia, mas também pode ser alocado na parte de saneamento, né, para a utilização dele. Teste de funcionalidades, então, de todos os equipamentos, o monitoramento diário com relatórios, que podem ser esses relatórios enviados para o chefe da infraestrutura, né? Substituição de algumas peças, também utilizar a impressora 3D para fazer essa substituição, caso necessário. E teste de pH da água e testes de equipamentos de monitoramento de gases tóxicos. Protocolo de segurança, então, alguns sensores para saber a qualidade do ar, para garantir a segurança de todos os astronautas, porque se a gente vai estar lidando com um setor, pode ter essa conexão entre os outros setores que podem estar utilizando, já que o setor de saneamento vai estar responsável por isso. Então, ele tem que garantir a saúde dos astronautas daquela infraestrutura, como também da infraestrutura toda, né, completa. Então, monitoramento continuamente do nível do oxigênio, do CO2 e de outros gases tóxicos, com alertas, né, para caso tiver algum vazamento, acionar esse alerta. Sistema de controle de umidade, então a umidade é um fator crucial para em ambientes fechados, para a saúde dos astronautas mesmo, para não ter aquele ambiente seco e afetar a saúde, às vezes ficar doente, então é muito importante ter um sistema ali de controle mesmo de umidade. Procedimentos de emergência que possam ser para possíveis falhas nos sistemas de saneamento, como vazamento e contaminação, como eu já havia falado. Principalmente também quando for realizado missões extraveiculares, sabe? Os astronautas vão para fora, vai ter toda a questão da roupa contaminada, então o setor de saneamento vai ser responsável por essa roupa, para a limpeza dessa roupa. É, eu acredito que também vai ser utilizado a luz ultravioleta, né, para queimar, eliminar esses micro-organismos que estão nas roupas. Protocolo de atividades ocupacionais, então acredito que a plantação é uma, porque lembra muito na Terra, então é algo realmente desestressante para os astronautas, acredito que vai ser muito bom. Ah, a leitura também, então acredito que poderia ser utilizado um Kindle para as leituras, porque ali você pode ter diversos tipos de livros e não só livros de entretenimento, mas também pode ser utilizado para outras funções. Jogos de tabuleiros também pode ser utilizado a impressora 3D para fazer esses tabuleiros, ou jogos de raciocínio lógico também, alguns que os astronautas podem mesmo criar. Cinema, então, utilizar um pequeno projetor, que tem vários ali que são pequenos, para som e imagem, né? Tem que ter o som e imagem para assistir filmes e séries. Músicas também, o uso de um rádio ou computador para escutar das mais diversas músicas. Então, também o protocolo de mindfulness para técnicas de meditação guiada ou respiração consciente, ali entre os astronautas juntos, em conjunto. Atividades físicas, é claro. Uma organização de uma rotina diária de exercício, como alongamento, yoga e musculação. Então, alguns protocolos para impressora 3D. Fazer alguns testes de laboratório com regolito, que é a poeira lunar, se é possível utilizar para impressão 3D, ou plásticos mesmo, que não são mais reutilizar plástico. Então, fazer torneiras, às vezes, se necessário, equipamentos de robótica, tubos, suportes e equipamentos de laboratório, jogos de tabuleiro, como eu já havia dito, e estruturas modulares. Alguns spin-offs, então, tecnologias que poderiam estar operando na Terra. Eu acho interessante o MOXIE, porque como ele utiliza do CO2, conforme aqui na Terra está aumentando as queimadas, agora já está diminuindo, mas eu acho que é uma alternativa boa também para amenizar, para melhorar a qualidade do ar. Então, a filtração do ar também, utilização do Plasma Air Purification ou do VC Light Air Purification. E os sistemas de hidroponia também, para pessoas às vezes que moram em apartamentos, lugares mais fechados, mais pequenos. Eu acho que é uma boa alternativa para também ter alimentos mais saudáveis e sem uso de, às vezes, agrotóxico, né? Então, eu acho que é uma alternativa muito boa.
Alguns resultados que impactam a vida diária na Terra. Então, autossuficiência e sustentabilidade alimentar, ou seja, ali, o uso da hidroponia. Sustentabilidade na construção, então, é uma construção mais simples, mas ao mesmo tempo autossustentável. Design modular e flexível também, para a flexibilidade dos equipamentos ali. Tecnologia adaptada ao ambiente também, então apenas tecnologias realmente necessárias ali e que possam ser adaptadas ao local mesmo, à infraestrutura, não utilizar equipamentos muito grandes, então adequadas mesmo ao local, à infraestrutura. Eficiência energética, então, a utilização de painéis solares, ou geradores para os gases mesmos que estão lá serão emitidos. E a comunicação também, porque é uma comunicação eficiente, uma comunicação clara também entre os astronautas, que mostram aqui, pode impactar a vida na Terra também a comunicação dos astronautas com, por exemplo, a NASA, a SpaceX, então ali o centro de comunicação ali. Alguns impactos nos ODS, então eu escolhi o 3 para alimentos saudáveis e exercícios físicos, então porque impacta na saúde, mesmo não sendo centro de saúde, o centro de saneamento tem um impacto também para a produção ali de alimentos saudáveis e exercícios físicos. O 6 seria da água potável e saneamento, então a purificação da água e do ar. 7, então energia limpa e acessível, ou seja, a utilização de biogás, do processo de biogás, que seria uma energia limpa e renovável. 12, consumo e produção responsáveis, então ali a sustentabilidade é muito importante. 15, vida terrestre, ou seja, preservação e plantio dessas plantas, dos alimentos. 17, parcerias e meios de implementação, então uma cooperação entre agências, né, porque o ser humano não vai sozinho, ele vai em conjunto, em colaboração com várias agências. É, é isso. Algumas referências que eu tenho dos textos e imagens também. Então, muito obrigada pela atenção. Aqui tem alguns dos meus contatos, meu Instagram e o meu e-mail, caso alguém quiser me contactar. Então, muito obrigada pela atenção. E é isso.